Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao canal Aprenda a Pregar TV. Eu quero compartilhar com você hoje um esboço de pregação que tem por título A Arte da Guerra, as Estratégias de Josafá. Mas antes de continuar o nosso estudo, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like e também deixar aqui nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo de esboço, tá bom? Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, para que essa mensagem possa chegar até outras pessoas. Bem, nós temos aqui no nosso canal em torno de 73 esboços de pregação, temos um curso básico para você aprender a fazer uma introdução, aprender a fazer uma conclusão, a preparar um esboço de pregação. Então tudo isso você vai encontrar aqui no canal. Aqui em cima, logo aqui em cima, eu quero deixar um link para que você possa ter acesso aos 73 esboços de vários temas aonde você pode estar usando para estar ministrando a palavra de Deus. Entendendo que o que nós estamos pretendendo com esses vídeos não é lhe dar uma mensagem completa, mas trazer pelo menos um esboço, uma ideia para que você possa desenvolver. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e receber as notificações de tudo que nós temos compartilhado aqui. E se você almeja fazer um curso para aprender do zero como preparar uma pregação bíblica, aqui na descrição tem um link onde você vai poder adquirir esse material. Tá bom? Vamos lá para o nosso esboço. O texto de hoje, segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Nós vamos usar toda essa porção bíblica. Se trata aqui de um sermão, de uma mensagem expositiva. Tá bom? Então, capítulo 20, pega seu papel, sua caneta e a sua Bíblia para que você possa fazer essa anotação. E você pode voltar esse vídeo quantas vezes você quiser para poder anotar tudo que você precisa anotar. Bem, a nossa introdução vai ficar mais ou menos assim. Quando nós trouxemos o tema A Arte da Guerra, nós estamos falando de um livro escrito por Sun Tzu, autor de um livro best-seller, A Arte da Guerra. Ele disse uma frase dele, aqui nós estamos trazendo uma frase dele: a suprema arte da guerra é subjugar o inimigo sem lutar. Então esse é o princípio da introdução, nós falando sobre o nosso tema, o porquê que nós estamos usando esse tema baseado nesse livro. Embora eu discordo de muitas coisas nesse livro, mas ele traz alguma ideia de como você pode guerrear sem lutar. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós, como cristãos, temos também um livro sobre a arte da guerra, e nele podemos aprender a subjugar os inimigos da nossa vida sem levantar um dedo. Ele começou explicando a origem do tema no livro secular, e agora ele está trazendo para dentro da Bíblia, dizendo que nós também temos um livro sobre a arte da guerra, o qual nele nós podemos aprender a subjugar os nossos inimigos sem levantar apenas um dedo. Esse livro é a palavra de Deus. O livro que nos ensina a arte de guerrear como cristão é a palavra de Deus. Nele há muitos exemplos de estratégia, mas nessa noite eu quero compartilhar com vocês as estratégias do rei Josafá, como está registrado no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Então aqui nós estamos falando, trazendo o povo para dentro das Escrituras. Nós começamos com um livro secular, fizemos uma afirmação que nós temos um livro também que nos ensina estratégias de como nós podemos guerrear. Agora aqui eu estou trazendo o povo para dentro do texto que nós fizemos a leitura no começo da mensagem. Tá bom? Aqui eu falei aqui nesta noite, mas pode ser que você esteja pregando de dia, pode ser que você esteja pregando à tarde, então você vai mudando esses detalhes para adequar esta mensagem ao seu momento, àquele momento em que você vai ministrar. Bem, aí nós vamos para a nossa ideia central. Qual que é a ideia central? Nesse texto existe 3 estratégias que nos garante vitória em qualquer peleja. Depois de falarmos para o nosso ouvinte que nesta noite nós vamos compartilhar sobre as estratégias de Josafá, nós vamos explicar da seguinte forma: olha, nessa noite eu quero compartilhar com você a respeito das estratégias de Josafá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Nesse texto existe 3 estratégias que nos garante vitória em qualquer peleja. Automaticamente, quando você faz essa afirmação de 3 estratégias que nos dá vitória em qualquer peleja,
A mente do ouvinte vai fazer a seguinte pergunta: quais estratégias são essas? Você está preparando a mente do ouvinte para poder compreender o seu argumento, a argumentação da sua mensagem. É importante você trazer essa declaração da ideia central, porque ela vai determinar a estrutura do seu sermão. Compreenda uma coisa: a mensagem bíblica, primeiro você entende o que o texto está querendo dizer e depois você entende o que o texto diz sobre aquele assunto principal. Então, o assunto principal é a peleja, é a guerra de Josafá. Mas e o que o texto diz acerca da guerra de Josafá? O texto nos fala de 3 estratégias que ele usou para vencer aquela batalha. E é esta mensagem que eu quero trazer para você acerca das 3 estratégias que Josafá usou para vencer a batalha que ele estava travando naquele momento. Na mente do ouvinte vai estar a seguinte pergunta: quais são essas estratégias? Aí então você vai começar. Primeira estratégia, corpo do sermão: buscar a Deus. Qual é a estratégia que nós podemos utilizar para vencer as batalhas sem levantar apenas um dedo contra o nosso adversário? Simplesmente buscando a Deus. Este argumento vai dos versículos 3 ao 12, que fala do momento em que Josafá está orando e buscando a Deus. Olha algumas coisas interessantes, 6 pontos interessantes acerca do buscar a Deus. Primeiro, ele busca a Deus em oração e em jejum. A oração é você falando com Deus, é você buscando a direção de Deus, mas o jejum é você recebendo a autoridade de Deus para executar aquilo que Deus deseja para a tua vida. Bom, a oração, você expõe diante de Deus aquilo que você precisa. No jejum, você se coloca à disposição para ser instrumento de Deus. Então, a primeira coisa que ele faz ao buscar a Deus é buscar a Deus em oração e também em jejum. É o versículo 3 que fala isso. Segundo ponto, ele pede socorro a Deus. Ele reconhece que só Deus pode socorrê-lo. Terceiro ponto, ele adora a Deus. É importante você adorar a Deus. Aqui não é um louvor, a diferença entre o louvor é agradecimento. A adoração é reconhecimento. Na adoração você reconhece o poder de Deus, a soberania de Deus, você reconhece os atributos de Deus, reconhece quem Deus é. No louvor você agradece pelo que Deus fez. Na adoração, você reconhece quem Deus é. A oração de Josafá buscou a Deus também falando a Deus acerca das promessas, lembrando, trazendo à memória as promessas que Deus havia lhe feito para o templo, feito para o povo de Israel. Quinto, ele reconhece as suas fragilidades. Em nós não há força e nós não sabemos o que fazer. Então ele reconhece as suas fragilidades, ele reconhece que sem Deus, sem a mão poderosa de Deus, é impossível Josafá vencer essa guerra contra os seus inimigos. Em sexto lugar, ele afirma sua fé em Deus, dizendo: os meus olhos estão postos em ti. Ou seja, a forma que Josafá buscou a Deus em oração, em jejum, pedindo socorro, adorando a Deus por aquilo que Deus é, falando das promessas, reconhecendo a sua fragilidade e afirmando a sua fé, deve ser também a forma como nós devemos traçar a nossa estratégia, buscar o Senhor, reconhecendo que somos fracos, reconhecendo que o Senhor é poderoso, reconhecendo que só Ele pode nos dar a vitória, isso através da oração e do jejum, e colocando os nossos olhos, mesmo que nós não conseguimos enxergar a solução, os nossos olhos estão esperando em Deus. Segunda estratégia de Josafá. A Bíblia nos diz que ele crê na palavra de Deus. A segunda estratégia é crer na palavra de Deus. A primeira é buscar a Deus. A segunda é crer na palavra de Deus. Os versos de número 14 ao verso de número 18 vai nos falar que o profeta então profetiza para eles, dizendo: nessa batalha vocês não terão que pelejar. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E ele creu nesta palavra. Ele foi sensível para ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz do Senhor. Quando nós oramos, quando nós buscamos, nós também temos que ser sensível para ouvir a direção de Deus, para ouvir a palavra de Deus e crer nesta palavra. Ele estava pronto a obedecer à voz de Deus. Versículo de número 18. Ele estava pronto a colocar em prática a palavra de Deus. Crer na palavra de Deus não é apenas uma afirmação positiva, mas é estar disposto a colocar em prática aquela palavra, confiando que a direção de Deus
é que vai trazer resultados extraordinários sobre a nossa vida. Então ele creu e estava disposto a obedecer. Terceiro ponto, ele adorou a Deus por ter ouvido a voz do Senhor e por ter tido a direção do Senhor. Quando ele ora, ele adora a Deus e reconhece a Deus. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele reconhece Deus novamente. Ele reconhece o poder de Deus novamente. Querido ouvinte, a palavra de Deus foi nos dada para nos guiar, para nos direcionar. Então nós devemos olhar para a palavra não como um livro apenas de história, mas como um manual de guerra, como um manual de estratégias de Deus para nos dar a vitória em nossas batalhas. Terceira estratégia de Josafá. Eu falei que era 3 estratégias. Terceira estratégia de Josafá: louvar a Deus. Os versos 19 ao verso de número 26, a Bíblia diz que Josafá, então, depois que Deus falou com ele, dizendo que nesta batalha vocês não terão que pelejar, apenas aguardai o livramento do Senhor, Josafá então louva a Deus. Como eu disse, adorar a Deus é reconhecer quem Deus é. Louvar a Deus é agradecer a Deus pelo que Deus tem feito, pelas suas maravilhas. E aqui nós vemos no texto algo extraordinário. Josafá já está agradecendo a Deus antes mesmo de ele receber a vitória. Ele ordenou os cantores para louvar na frente dos que estavam com arma. Todo general, todo líder coloca aqueles que estão com arma à frente, porque esses que estão com arma na frente, eles vão pelejar e vencer a batalha. E aqueles que louvam o Senhor vêm após aqueles que estão batalhando, porque aqueles que estão batalhando vencem a batalha, e aqueles que louvam agradecem a Deus pela vitória. Mas Josafá acreditava de tal forma na palavra de Deus, ele creu na palavra de Deus de tal forma, que ele resolveu louvar a Deus mesmo antes de receber a vitória. Ele coloca os cantores primeiro, ele coloca os cantores à frente, louvando a Deus antes mesmo da batalha ser ganha. E isso faz uma diferença muito grande. Talvez o que nós estamos precisando nessa última hora é agradecer a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. É agradecer a Deus, é louvar a Deus por aquilo que Ele deseja fazer, aquilo que Ele disse que vai fazer. Josafá louvou a Deus por aquilo que Deus disse que iria fazer, e não por aquilo que Deus já tinha feito. Porque agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez é algo muito fácil. Mas agradecer a Deus por aquilo que Ele vai fazer requer de nós fé e confiança na palavra de Deus. Então ele ordena os cantores e veja o que aconteceu. Deus começou a agir quando eles começaram a louvar. O versículo de número 22 diz que no momento em que eles começaram a louvar a Deus, agradecer a Deus pelo que Deus ia fazer, a mão de Deus começou a colocar emboscada no meio do povo e começou a desbaratar os inimigos de Josafá e do povo de Deus. Então, no momento em que nós louvamos, o louvor, o agradecimento pelas promessas, por aquilo que Deus vai fazer, tem um poder extraordinário de acionar a mão de Deus, o poder de Deus para agir em favor da sua vida. No momento em que eles começaram a louvar a Deus, a mão de Deus começou a agir em favor deles. Terceiro ponto. No momento em que eles louvaram ao Senhor, a Bíblia diz que eles estavam no deserto de Tecoa, versículo 26. Mas quando você continua lendo esse texto, você entende que chega no momento, versículo 24, 25, 26, eles falam o seguinte: e chamou aquele lugar Vale de Beraca. Beraca significa Vale da Bênção, porque ali louvaram ao Senhor. Por que o lugar que era deserto, começou como deserto de Tecoa, no versículo de número 26, agora se transforma em Vale da Bênção? Porque quando você louva ao Senhor, agradece o Senhor por aquilo que Ele vai fazer, o poder de Deus se manifesta, transformando o seu deserto em vale de bênção. Transformando o seu deserto em lugar de bênção. Talvez o que falta para transformar o seu deserto em lugar de bênção é você começar a louvar o Senhor, é deixar o rancor, é deixar a angústia, é a tristeza de lado e entender que tudo aquilo que Deus falou através da sua palavra vai se cumprir na sua vida. E por isso você já pode louvar a Deus e agradecer a Deus pela sua bondade. E a nossa conclusão, nós concluímos com uma frase muito importante. A maior tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado. Uma frase de Rui Barbosa. É preciso lutar? Sim, mas para vencer é preciso usar as estratégias certas em batalha.
É preciso buscar a Deus, é preciso crer na palavra de Deus e louvar a Deus mesmo antes de vencer, porque essa é uma estratégia de Deus para vencermos a batalha sem levantar apenas um dedo. É a arte da guerra de Deus para o cristão. Gostou desse vídeo? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário aqui embaixo, o que você achou desse vídeo, tá bom? E se você desejar fazer um curso para aprender do zero como preparar uma mensagem bíblica, o link está aqui logo abaixo desse vídeo, na descrição e também no primeiro comentário. Que Deus em Cristo possa te abençoar e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.